lugar para cada um de nós. Ao dizermos toda a terra vos adora, Senhor, estamos a incluir-nos nesse universo que deve curvar-se perante o Senhor, nosso Deus. Irmãos e irmãs, é a atitude de adoração que nos aproximamos hoje do altar do Senhor. Temos a graça de celebrar o Dia do Senhor neste santuário em que a humanidade é chamada à adoração a Deus. De pé, voltados para o centro, juntemos a nossa voz, à voz de toda a terra, e entoemos hinos ao nome do Senhor, o Altíssimo, que em Jesus, que transforma a água em vinho, vem ao nosso encontro. Celebremos com fé.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o cântico de entrada desafiava-nos a adorar o Senhor, a louvá-lo com toda a terra. E somos nós que damos voz a este louvor e a esta adoração. Que a nossa celebração manifeste este desejo de sermos essa voz da criação inteira que louva o Senhor por tudo o que Ele faz por nós. Preparemos-nos então para este encontro com Ele e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E nós bandeiras somos por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória,
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta e à tua terra desposada. Porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas.
Dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Governa os pobres com equidade. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro, a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito, que dá a um o dom da fé, ao outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, ao outro o de falar em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, ao outro o de falar diversas línguas, ao outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água é que sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Caros peregrinos, as bodas de Caná revelam-nos Jesus como aquele que é capaz de transformar a nossa vida e a pode encher de alegria. Tal como o batismo de Jesus, que celebramos no passado domingo, é a manifestação do Senhor, é a sua apresentação no início da sua atividade pública, também este episódio das bodas de Caná, que o Evangelho hoje nos apresenta, é manifestação do Senhor, é a revelação de Jesus. O evangelista sublinha que se trata do seu primeiro milagre. Ora, os milagres de Jesus são sinais que apontam para algo mais importante, que revelam quem é verdadeiramente Jesus e qual é a sua missão. E assim, o mais importante aqui não é que Jesus tenha transformado a água em vinho. O mais importante é o significado desse gesto. E é isso que deve prender a nossa atenção. Aquilo que Jesus pretende revelar-nos é que Ele pode transformar a nossa vida e enchê-la de alegria e das bênçãos de Deus. Jesus quer mostrar-nos que se faz presente na nossa vida para a transformar. Isto é, assim como transformou a água em vinho, dispõe-se a transformar a nossa vida para lhe dar sentido pleno, para alimentar a nossa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E aqui reside também um motivo para a alegria de sabermos que Ele não nos abandona nas dificuldades. E esta é uma alegria que ninguém nos pode tirar. O evangelista tem, por outro lado, o cuidado de sublinhar que Maria, a mãe de Jesus,
estava também presente naquelas bodas e que foi ela quem se deu conta do problema que atingia aquela família e quem intercedeu por eles junto de Jesus. Tal como então, também hoje, Maria continua a interceder por nós junto de Jesus. Ela dá-se conta das nossas dificuldades e preocupações, conhece as nossas tristezas e receios, conhece a necessidade de transformação da vida de cada um de nós e vem em nosso auxílio. Foi isso também que aconteceu aqui em Fátima. E por isso o Papa São João Paulo II, referindo-se às aparições de Fátima, dizia que foi a dor dos filhos que fez gritar o coração da mãe. Ela dá-se conta dos nossos problemas e dificuldades e vem em nosso auxílio com a sua intercessão. Esta certeza é que faz com que lhe dirijamos as nossas súplicas cheios de confiança na sua intercessão materna em nosso favor. E é isso que experimentamos aqui em Fátima, em cada dia. Mas o Evangelho sublinha também que para que Jesus transforme as nossas vidas e para que possamos experimentar a alegria que Ele nos vem trazer, é necessária a nossa adesão a Ele e à Sua palavra, aos seus ensinamentos. De facto, neste episódio das bodas de Caná, Jesus revela-se como o mestre a quem os discípulos seguem. Ele dá-se a conhecer como o Senhor a quem os servos obedecem e cujos mandamentos são fonte de vida, fonte de alegria, fonte de felicidade. Acolher a manifestação de Jesus e deixar-se transformar por Ele significa dispormos-nos a seguir as suas palavras, a imitar o seu exemplo. Significa disponibilidade da nossa parte para permitir que seja Jesus a determinar as nossas atitudes, as nossas opções e a relação com Deus e uns com os outros. No fundo, significa deixarmos que a nossa vida faça transparecer esta adesão a Jesus Cristo. Que as nossas opções e ações testemunhem Jesus Cristo. E mais uma vez, a presença de Maria é fundamental. Assim como exortou os serventes nas bodas de Caná, desafia-nos a nós hoje a fazermos tudo quanto Jesus Cristo nos disser. Se queremos participar da vida que Jesus nos vem oferecer, se queremos deixar que Ele transforme a nossa vida, se queremos experimentar a sua alegria, Maria diz-nos, a cada um de nós, fazei tudo o que Jesus Cristo vos disser. Foi assim que escutamos no Evangelho. Fazei o que Ele vos disser. Com Maria, aprendemos esta disponibilidade para Deus, esta disponibilidade para a sua vontade. Uma disponibilidade que ela viveu e testemunhou e a que nos exortou aqui em Fátima, nomeadamente ao convidar-nos a oferecermos-nos a Deus. Não basta pedirmos que o Senhor transforme a nossa vida. É necessário querermos efetivamente isso e esforçar-nos nesse sentido, fazendo o que Ele nos diz. Caros peregrinos, Jesus Cristo, que transformou a água em vinho nas bodas de Caná, transforma agora o pão e o vinho no seu corpo e sangue nesta celebração da Eucaristia. E transforma o pão e o vinho no seu corpo e sangue para que nós possamos experimentar a comunhão com Ele e para que assim nos possa transformar também a nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que aqui se manifestou, peçamos a Jesus a força para fazermos tudo o que Ele nos disser. E peçamos-lhe também
que a nossa participação na Eucaristia transforme efetivamente a nossa vida. Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus nosso Pai, que nos chamou por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e cantemos com confiança. Para que o nosso Bispo e o seu presbitério sirvam todos os homens santamente e se alegrem com os dons de cada um, oremos. Para que o Senhor nos livre do pecado, nos faça experimentar a vida do Espírito e nos ensine a ser amigos uns dos outros, oremos. Para que os homens do saber e do trabalho, num esforço comum, sempre renovado, procurem dar-se as mãos e crescer juntos, oremos. Para que os casais jovens da nossa diocese sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus e descubram em Deus a fonte de toda a alegria, oremos. Para que as crianças que hoje vão nascer sejam acolhidas com amor e, como nós, venham a conhecer a Deus, seu Pai, oremos. Senhor nosso Deus, que dais o vosso Espírito sem medida aos homens e às mulheres que vos procuram e trabalham para o bem comum de todos, ensinai-nos a escutar e a seguir as suas inspirações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, quando nos deslocarmos para comungar, guardamos as necessárias distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E assim, com a mesa preparada, o nosso cálice transborda, como recordamos a partir do Salmo 22 ou a partir do Evangelho de João que hoje escutamos. É o Senhor que prepara para nós esta mesa à qual somos convidados.
Irmãos e irmãs, tomamos parte na mesa que o Senhor nos preparou. Alimentámo-nos do seu pão, o pão da vida, do vinho novo, do vinho da alegria. São os sinais sacramentais de que somos, de facto, um só corpo em Cristo Jesus. Não podemos sair da celebração de hoje sem dizermos solenemente aquilo que ouvíamos a São Paulo na palavra que escutávamos. Porque, de facto, formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos possam ser úteis. Os que estivermos hoje de tarde ainda em Fátima, podemos participar na celebração de vésperas. Tem lugar às 17h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No próximo domingo, dia 23, por instituição do Papa Francisco, celebraremos o Domingo da Palavra. Venhamos dispostos ainda mais a escutar a palavra do Senhor neste domingo. Diariamente, às 21h30, aqui no Santuário, procede-se ao Rosário na Capelinha das Aparições. Ao sábado, este Rosário é seguido de procissão das velas. Aos domingos, às 15h, nesta Basílica, tem lugar a Santa Missa. Tem esta missa interpretação em língua gestual portuguesa. Quando sairmos, guardaremos as necessárias distâncias uns dos outros para sairmos em segurança. Junto às portas, na saída, podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Destina-se aos apoios sociais, à caridade que o Santuário desenvolve neste tempo. Irmãos e irmãs, o Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos conosco. Colocamo-nos de pé. Caros peregrinos, o Senhor apresenta-se como aquele que transforma a nossa vida. Deixemo-nos transformar por Ele e deixemo-nos guiar pela mão materna de Maria ao encontro de Cristo, acolhendo o seu apelo a fazermos tudo o que Jesus Cristo nos disser.
Desejo a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.